Problema. Nós já estamos em contato neste momento com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a quem a gente agradece imensamente de nos atender num dia tão importante para a gente falar sobre o clima. Olá, ministra, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso UOL News. Olá, Fabiola. Olá, Josias. Olá, Thales. Bem-vinda, Vou estar ministra. aqui com vocês, chegando direto de lá do Amazonas, hoje à noite, bem tarde. Já estou aqui no Rio de Janeiro para a reunião do G20 e a reunião dos ministros de Meio Ambiente da América Latina e Caribe. E, enfim, É estamos aqui. uma agenda intensa. Ô, ministra, eu queria puxar no gancho até da fala que a gente acabou de soltar mais uma vez, que o ministro Flávio Dino utilizou ontem e que está percorrendo o Brasil, né? Ele dizendo que a situação é urgente, estamos vivendo uma pandemia de incêndios. Queria saber se a senhora concorda com esse termo. É uma pandemia de incêndios que a gente está vivendo no Brasil hoje? Nós temos uma situação gravíssima. O ministro Flávio Dino conhece como ninguém. Ele teve no Ministério da Justiça, e eu tive com ele várias vezes, apresentando propostas e discutindo junto com ele que medidas a gente podia tomar ali junto com a Polícia Federal, inclusive para restaurar as políticas que eu já tinha feito na época em que o Márcio Tomás Basto, o Tasso Genro e o doutor Paulo Lacerda, nós conseguimos fazer ali um plano junto com a Polícia Federal. Então, ele fala com conhecimento de causa, em função até da experiência que ele teve. Nós temos uma situação que é uma combinação perversa da maior seca que o país já viveu. Nesse momento, das 27 unidades da federação, só o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão em situação de seca. Alguns estados estão 100% seco, em outros estados, regiões muito importantes. Ontem nós fomos visitar o estado do Amazonas, que dos 62 municípios, cerca de 59 municípios estão em situação de calamidade, com rios que baixaram até 13, 10 metros de profundidade, perderam completamente o volume de água. Nós temos a maior seca da Amazônia dos últimos 40 anos e a maior seca do Pantanal dos últimos 73 anos. É uma combinação de alta temperatura, baixa umidade, alto processo de evapotranspiração e um fenômeno recente que está sendo identificado de perda de umidade da floresta. Nós começamos a identificar esse fenômeno esse ano, que é queima dentro de floresta primária, coisa que não se tinha na quantidade que temos esse ano, e depois eu posso até passar os dados. Ministra, primeiro eu queria dizer à senhora que eu acho que fui um pouco injusto em dizer que a senhora está sumida. A senhora não está sumida, a senhora está trabalhando e muito. Mas havia uma expectativa em relação à senhora muito grande. A senhora quase foi presidente da República porque a senhora é um mito na área do meio ambiente para o país. Eu pergunto à senhora, agora o presidente está anunciando a autoridade climática para tratar para tentar unir essa coisa de clima. A senhora não teria uma posição de maior destaque se essa autoridade climática não fosse um órgão de um ministério, e sim um órgão com autoridade sobre vários ministérios? Se ao invés de ser ministra, a senhora fosse a grande figura da autoridade climática nacional? Thales, olha, eu te agradeço por você ter retirado sumida, porque isso foi uma frase que foi usada muito comigo e eu considero de fato injusta, né? Porque eu sempre trabalhei muito, eu fiquei mais de 11 anos sem mandato e trabalhando como eu podia, né? Vocês sabem que eu sou aposentada como professora e não sou aposentada como ex-senadora. Então, dentro das minhas condições, trabalhando muito, aí de repente veio uma onda, Marina sumida, gente me responsabilizando por não ter feito nada em relação ao desastre de Mariana. Então, eu agradeço muito, porque tenho muito respeito pelo seu trabalho. Bem, em relação à questão de você diz que tem muita expectativa sobre a senhora, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro para a população, e eu acho que os cientistas estão fazendo isso muito bem, é de não deixar as pessoas se iludirem com falsas expectativas de coisas que os humanos não conseguem fazer.
As coisas que nós poderíamos fazer para evitar que o rio seque era para ter sido começado em 92. As coisas que a gente deveria ter feito para evitar que a temperatura da Terra chegasse em 1,5 graus o ano passado, era para ter começado em 92. Agora nós estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima. E por mais que esteja sendo atribuído a quem lutou a vida toda para que isso não acontecesse, eu agradeço a Deus por estar nesse lugar. Eu sempre digo, Thales, Josia, Fabiola, que já é feio especular com capital financeiro. Especular com capital político, como muita gente diz, com credibilidade e respeito, é mais feio ainda. Eu prefiro estar nesse lugar porque eu sei o que nós estamos fazendo. Reduzir desmatamento ano passado em 50%, tendo pego o Ministério completamente destruído, isso não é coisa para amador. Fazer com que o desmatamento caísse em cima desses 50%, 45% nesse início de ano de 2024, não é coisa para amador, é uma equipe que sabe o que está fazendo. Nós tínhamos o Cerrado com desmatamento desembestado, como a gente diz, no norte e no nordeste. Nos últimos 5 meses, o desmatamento caindo no Cerrado. O plano de combate ao desmatamento da Amazônia funcionando, o plano de combate ao desmatamento no Cerrado, a volta do Fundo Amazônia, e agora nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito, que é uma política estruturante, no sentido de que, mesmo tendo sido antecipado em 2 meses e meio o período seco e dos incêndios no Pantanal, nós estávamos prontos para fazer o combate. Imagine se não tivesse contratação de brigadistas, se não tivesse contratação de equipamento, um pacto com os governadores, uma lei do Pantanal, sistemas de alerta que foram dados já em janeiro de 2023 para que os governadores proibissem o uso do fogo. Você sabe que o Ministério do Meio Ambiente ele tem responsabilidade sobre unidades de conservação, terra indígena, assentamento e áreas públicas federais, mas nós estamos agindo dentro das áreas que os estados não têm condição de agir. No caso do Pantanal, pode ter certeza, e o governador do estado reconhece, se não fosse a ação do governo federal, nós estaríamos numa situação de completa falta de controle. No caso da Amazônia, a mesma coisa, nossa responsabilidade é 60% dos incêndios. Nós estamos agindo sobre quase 80% dos incêndios. No caso de São Paulo, que é o estado mais equipado que nós temos, eles têm 9.000 pessoas no Corpo de Bombeiros. Nós tivemos que vir em socorro também do estado de São Paulo. Ministro, Diga, Josias, não, desculpa. eu tenho uma. A senhora faz um diagnóstico muito correto, né? As coisas precisavam estar sendo feitas há muito tempo, né? A senhora faz esse recorte, 1992, deveríamos ter começado a nos preparar para o que está se verificando agora, né? E a senhora diz, bom, não podemos, as coisas que os humanos não conseguem fazer, não podemos responsabilizar ninguém por isso, né? Agora, ainda outro dia eu assisti a uma participação vossa no Congresso Nacional. A senhora foi lá a uma comissão chamada a falar sobre esse tema, e a senhora disse, olha, nós estamos vivendo aí um novo normal que vai exigir do poder público uma capacidade de dar resposta, que nós nem sabemos como vai se desdobrar esse fenômeno, né? Ocorre que hoje o poder público é a senhora, o poder público é o presidente Lula, não é mais Bolsonaro, não é mais negacionismo, e o que eu lhe pergunto é, sem desmerecer esse seu diagnóstico, que é perfeito, devíamos estar fazendo o que deveria ter sido feito há muito tempo. Agora, o que é que deve ser feito agora? Porque, aparentemente, o esforço que se exige é sobre-humano, uma vez que não se pode cobrar dos humanos o que não é possível fazer. Então, estamos diante de uma necessidade de um esforço sobre-humano. O que é possível fazer? Há dinheiro? De onde virá o dinheiro? A senhora tem aí reunião do G20. Há um programa qualquer que nos permita enfrentar isto adequadamente ou não? Estamos aprendendo a lidar e seremos surpreendidos, como fomos no Rio Grande do Sul, agora com esta seca histórica. Bem, nós não estamos sendo surpreendidos pela cheia nem pela seca. O CEMADEM tem uma série histórica de mais de 12 anos
que diz que existe no Brasil 1.942 municípios que são vulneráveis a eventos climáticos extremos. Nós não temos precisão do que vai acontecer, como vai acontecer, porque aí a ciência não é Deus. Mas você tem esse mapa, a Casa Civil, antes era 1.038 municípios, a Casa Civil atualizou, ficou 1.942 municípios. Veja, Josia, o que está sendo feito é um plano em várias dimensões. A primeira causa dos incêndios é desmatamento, e nós conseguimos fazer isso que eu acabei de falar. É mais de 60% de desmatamento caindo em 1 ano e meio, com um ministério completamente desestruturado. Nós temos um fenômeno que é de incêndio em área de pastagem. Isso é mais ou menos 1.400.000 hectares de área que é de fogo em campo, em pastagem. Uma outra parte do fogo é em área de ação de agropecuária, algo em torno de 900.000 hectares. E um fenômeno novo, em função da mudança do clima, cerca de 1 milhão de hectares em floresta primária, em conformação florestal. No caso da Amazônia, por exemplo, você não tinha incêndio numa floresta, porque é uma floresta úmida. Veja, a mudança do clima fez com que a floresta perda a umidade, e agora cerca de 32% dos incêndios estão sendo feitos dentro da própria floresta. E isso tudo é um processo de ajuste. Quando eu digo que a gente está diante de um esforço sobre-humano, é pelo que já mudamos, mas a responsabilidade é dos humanos. Foram os humanos que, usando carvão, petróleo, gás, fazendo desmatamento, que mudaram a temperatura da Terra. Mexeram com algo que a gente não tem todos os meios para lidar. E cada momento a gente vai sendo surpreendido com fenômenos que são altamente avassaladores. O Brasil é um país vulnerável. Você sabia que, no caso do Cerrado, ali na região do Mato Piba, os rios já perderam cerca de 19.000 metros cúbicos por segundo na vazão de água dos principais rios. O lençol freático está baixando e nós temos ali uma situação em que a chuva já está retardando algo em torno de 25 dias, criando um prejuízo enorme para a agricultura. O que nós estamos fazendo? Combatendo o desmatamento no Cerrado. Por 5 meses, desde que o plano foi lançado, tivemos queda do desmatamento. Na Bahia, que era o maior responsável pelo desmatamento, caiu cerca de 53% do desmatamento no estado da Bahia. Quais são as outras ações? As outras ações é um mecanismo de pagar para não destruir floresta, não pode mais destruir floresta. E nós temos trabalhado desde o início do governo numa iniciativa global de financiamento para a floresta protegida, o TFFF, que nós esperamos possa estar operacionalizado já na COP30. É uma articulação imensa que envolve os países desenvolvidos e envolve os países megaflorestal. No caso, Brasil, Indonésia, Malásia, os países do Tratado de Cooperação da Amazônia, Gana, e estamos trabalhando em parceria com o Banco Mundial, com a Alemanha, com o Reino Unido e outros parceiros. Ou seja, até hoje, se paga para as pessoas pararem de desmatar. Nós queremos meio para pagar quem protege. A comunidade que eu visitei ontem com o presidente Lula, eles não são destruidores de floresta, e eles estão pagando um preço alto. Eles precisam ter uma remuneração para, em vez de derrubar a floresta para plantar arroz e milho, que eles possam ser prestadores de serviços ecossistêmicos, como nós estamos discutindo aqui no G20. Uma outra ação, nós estamos com um programa com os 70 municípios que mais desmatam na Amazônia. Você sabia que com as ações que nós fizemos lá, o desmatamento caiu 42%, e isso faz com que diminua os incêndios, porque você imagina, nós pegamos o desmatamento numa curva de 80% de altura, nós empurramos esse desmatamento e agora é mais de 60% de queda. Nós chegamos a um dos menores índices de desmatamento já nesse início de Agora, ministra, 2024. esse fenômeno que nós estamos enfrentando agora, essa seca, essas queimadas,
coisas jamais vistas, né, impõem ao agronegócio também prejuízos inéditos, né? E o agronegócio brasileiro, sabemos todos, inclui produtores que têm consciência ambiental e inclui também um certo número de agrotrogloditas, né? A senhora diria que hoje este nicho da economia brasileira, o agronegócio, desenvolveu a necessária consciência para essas mudanças que precisam se operar em relação ao meio ambiente ou ainda não? Uma parte, sim, Josias. Uma parte é consciente. Inclusive, esse caso do Mato Piba, eu fiz uma reunião, eu e o secretário executivo Capobianco, com mais ou menos 14 pessoas do agronegócio. E eles vieram para dizer: nós queremos trabalhar juntos para que a gente possa dar uma resposta para isso. Você viu que recentemente teve um manifesto de 50 empresários dizendo: olha, esse negócio de dizer que é só culpa do governo, isso não pode continuar, é responsabilidade nossa. No caso dos incêndios, por exemplo, se você tiver uma farmácia, se você tem como é que chama? Um hotel, aí se você tiver numa empresa, você vai ter um extintor de incêndio, você vai ter uma série de meios para, se tiver um incêndio, você ter como se socorrer. As propriedades vão ter que fazer isso. É uma química terrível. Você tem umidade, nós tivemos mais baixo do que no deserto do Saara, que é uma média que varia entre 14% a 17% de umidade relativa do ar. Nós chegamos a 7%, Josia, com ventos de 70 quilômetros por hora, com uma temperatura de 38 graus. Isso aí é algo que não tem força humana que consiga fazer frente, porque o que nós fazemos? Nós pegamos dos aviões pequenos, 3 aviões que fazem incursão, um atrás do outro, para os brigadistas poderem ir fazendo o trabalho de apagar o fogo, que é tirar todos aqueles que podem voltar a incendiar. O KC-390 tem capacidade de 12 mil litros de água, ele faz grandes incursões, mas ele é um avião grande, então ele precisa de situação mais ou menos normal para ele poder operar. Então, é uma quantidade de equipamentos e de recursos que precisam também ser da iniciativa privada. O governo federal... Ministra, Ali, só tem uma fala aqui na questão da autoridade climática. Espera só um minutinho, Thales, espera só um minutinho que o presidente Lula falou há pouco, e eu preciso colocar essa fala para a ministra também nos explicar o que vai acontecer em relação a algo deste momento, né? Vamos lá, o presidente Lula falou que seria necessário convocar jovens para ajudar nesse combate ao fogo. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula há pouco numa entrevista. As queimadas no Pantanal, eu sinceramente saí de lá muito orgulhoso com o trabalho dos brigadistas, na maioria são voluntários. Eu conversei com o meu comandante do Exército, o general Tomás, e eu disse para ele que, quem sabe, a gente devesse aproveitar esses jovens que vão servir o Exército para que a gente formasse ele, especializado ele, exatamente na defesa civil, para que eles estivessem preparados para enfrentar desastres climáticos. Já que ele está um ano nas Forças Armadas, vamos tentar preparar esse menino. São 70 mil jovens por ano que a gente pode preparar e torná-los profissionais de combate à questão climática, de defesa do planeta, de defesa da floresta, de defesa da água, de defesa da vida humana. A gente pode fazer isso porque nós vamos precisar. Samira, veja, quando eu disse que a gente vai estabelecer, sabe, uma medida provisória criando o Estatuto Jurídico de Emergência Climática, e quando eu disse que a gente vai estabelecer uma autoridade climática, é porque nós queremos pensar diferente essa questão climática. Nós queremos que a sociedade brasileira, da universidade a uma favela, de um escritório com ar-condicionado a uma fábrica, que todos estejam compromissados em cuidar do planeta Terra. Vamos voltar aqui. Só queria pegar essa fala do combate neste momento, ministra. A senhora falou, e o ministro Dino falou ali, 60% do território alvo neste momento sentindo os impactos.
Nesse momento aí, o presidente Lula fala da convocação desses jovens. Isso é para hoje, para agora? Gostaria de saber como é que está esse reforço, porque havia muita expectativa, né, com a chegada do governo Lula e com essa questão de assumir o controle das queimadas e da fiscalização. E a gente vê essa situação neste momento, as pessoas se perguntam o que deu errado, né? O que é possível fazer agora? Essa convocação dos jovens é para hoje, ministra? Queria que a senhora explicasse. Não tem como ser para hoje, Fabíola, porque ninguém chama jovens para apagar incêndio, que o presidente, sem que eles estejam preparados. Note que ele disse que tem que fazer o preparo dos jovens, que são os recrutas que ingressam nas Forças Armadas, que podem ser preparados também para, em estando na reserva, poderem trabalhar como brigadistas em situações. Os nossos brigadistas do ICMBio e do IBAMA, inclusive, treinaram as pessoas da Marinha lá em Corumbá, e eles fazem treinamento de brigadas dos indígenas. A maioria dos nossos brigadistas, inclusive, são brigadistas indígenas. Eles conseguem trabalhar durante a noite e durante o dia se revezando em turnos. O que o presidente está falando é de políticas de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, o que ele fez? Ele mudou a lei, porque havia um interstício para a contratação de brigadistas de 6 meses. Ele diminuiu esse período para poder contratar os brigadistas. Ele estabeleceu um mecanismo de mudar a lei do sistema de aviação para que a gente possa operar com aeronaves estrangeiras e com pilotos estrangeiros, caso seja necessário. Ele estabeleceu uma sala de situação que funciona já há meses dentro do Palácio, coordenado pela Casa Civil, com a participação de mais de 20 ministérios, com a coordenação executiva do Meio Ambiente, da Defesa e da Justiça, integração regional, que nós estamos atuando no Brasil inteiro. O que está sendo feito agora é um esforço hercúleo, que não estaria acontecendo. As pessoas dizem, a gente tinha expectativa com o governo Lula. O governo Lula está fazendo. Tem compromisso com desmatamento zero, está combatendo desmatamento. Tem compromisso com mudança climática, está fazendo o plano clima e já está trabalhando com os ministérios para ter meta de redução de CO2 em todos os setores da economia, transporte, energia, agricultura. Tem compromisso com o enfrentamento dos incêndios. Nós tivemos e temos lá no Pantanal mais de 800 pessoas envolvidas no combate ao fogo. São 17 aeronaves, mais de 300 equipamentos de veículo, mais de 38 barcos. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Defesa, o Ministério... enfim, o Exército, desculpe. Uma força-tarefa, né? A senhora está falando aí de toda uma força-tarefa, né? Ministra. Isso, uma força-tarefa enorme. Agora, você imagina, desculpa, mas você imagina se não tivesse tudo isso. É por isso que quando as pessoas dizem, eu achava, o que eu digo para vocês, o trabalho está sendo feito com planejamento, está sendo feito, inclusive, cobrindo as áreas que os estados não dão conta. Inclusive, estabelecemos um crédito para o Fundo Amazônia de 47 milhões para os estados da Amazônia, no caso, organizarem melhor seu corpo de bombeiros, sua defesa civil. Só 2 estados conseguiram recurso até agora, porque demoraram a apresentar os projetos. Pode perguntar, desculpa. Não, ministra, é que é muito importante esse ponto, de uma maneira muito clara, a sua comunicação, e eu acho que para até dar uma resposta a todos os brasileiros, né? Que, como a senhora mesmo falou, esperavam tanto da senhora, até o Thales abriu por esse caminho. A senhora está dizendo aqui, estamos numa força-tarefa. Eu queria só lhe ouvir, está fazendo mais do que o possível? Está fazendo no limite? Ou era possível fazer um pouco mais? A falta de ar aqui do paulistano, por exemplo, quando ele fala, meu Deus, que situação é essa? Está fazendo o máximo que pode? Ou é possível fazer mais, ministra? Estamos fazendo tudo o que é possível para evitar. Agora, você tem uma situação em que a fumaça, se você olhar uma imagem da NASA, você vai ver pegando fogo na Bolívia, no Peru e no Brasil. Sendo que o Brasil, a Amazônia é maior, né, e temos o Pantanal, que também é maior,
É claro que os focos de incêndio são maiores dentro do Brasil, mas você tem uma cena avassaladora, né? A Amazônia queimando na Bolívia, no Peru, no Brasil, essas imagens de satélite. Aí o que acontece? A fumaça fica presa em cima de São Paulo. São Paulo chegou no topo da capital com maior poluição do mundo, há 2 dias atrás, eu acho, hoje já é 2 dias atrás. Ou seja, tudo que precisava ser feito, a gente está fazendo. Agora, é preciso que a gente entre numa lógica de também a sociedade se responsabilizar. Não tem como você dizer, as pessoas estão livres para tocar fogo, e aí vem o governo federal que apague, vem o governo estadual que apague, vem os proprietários que apaguem. Foram presos mais de 12 eu queria insistir, só um instantinho, Josias. Por favor. Eu queria insistir lá na primeira pergunta, porque eu acho que não ficou claro. O Lula colocou agora a questão da autoridade climática. E a autoridade climática ficou subordinada à sua pasta. Não seria mais forte ela ser uma autoridade acima dos ministérios, fora não sendo subordinada a uma pasta, e até poderia ter a senhora, que eu acho que seria a figura mais forte para esse quadro. Mas não seria melhor que essa autoridade climática não fosse subordinada ao Ministério, já que é um esforço ultraministerial? A autoridade climática... Emendando nessa mesmo da autoridade que o Thales está insistindo, ministra, todo mundo está falando aqui, inclusive, mas isso chega tarde, isso aí foi uma promessa de campanha. A gente está agora quase que no final do segundo ano. Por que chega agora? Não chega com atraso? Veja, uma instituição como essa é uma instituição técnica, uma instituição para dar suporte às ações do governo. Muito do que a autoridade vai fazer agora de forma sistematizada é o que nós estamos fazendo na prática, pegando dado do SEMAD, do SEMADEM, do INPE, do IBAMA, do ICMBio, de todos os órgãos que nós podemos ter para fazer as ações. Ninguém vai começar do zero. Nós já temos um acúmulo de experiência que está sendo feito dentro do governo, que vai ser agora transformado na autoridade climática. Agora, não vamos nos esquecer que durante a transição, uma das coisas para aprovar a PEC da transição, inclusive para o meu ministério, aumentar o orçamento em 18%, que havia sido detonado no governo anterior, era que não se criasse novas estruturas. E isso é uma cobrança que vem o tempo todo de quem fala de que não pode ultrapassar teto de gasto e assim por diante, que é digamos assim, uma obrigação. O problema é que tem emergências, e as emergências têm que ser tratadas como tal. O presidente está criando a autoridade climática, ela vai se estruturar não do zero. A sala de situação que já está funcionando vai ser transformada nessa ação, digamos assim, mais coordenada por esse órgão, e é um órgão técnico. Eu não sou uma técnica, eu sou uma pessoa que entendo sim de meio ambiente, sei coordenar uma equipe, tanto é que tem os resultados e as ações que nós temos, e não é de agora, é das outras experiências em que conseguimos reduzir desmatamento em 83% por quase uma década e sermos responsáveis por 80% das áreas protegidas criadas no mundo de 2003 a 2008. Mas eu não sou uma técnica. A autoridade climática é para ser uma técnica. É a mesma coisa que você dizer, mas o INPE que vai monitorar tudo isso não deveria ser... Não, ele está no Ministério de Ciência e Tecnologia. Ah, mas o IBAMA que vai licenciar não deveria estar fora? Não, ele está no Ministério do Meio Ambiente. Ah, mas o ICMBio, que cuida das unidades de conservação, está fora. Nós concebemos como parte do sistema de governança ambiental. A Secretaria Nacional de Combate e Controle do Desmatamento está no Ministério do Meio Ambiente e funciona muito bem, se articula com 19 ministérios para ter plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, que já está dando resultado, no Cerrado, que já está dando resultado, e começa a dar resultado também em outros biomas. Agora, ministra, falando com franqueza com a senhora diz que tudo está sendo feito e a gente nota que, se você compara, então, com o governo anterior, aí houve uma mudança
da água para o vinho, né? Mas, de vez em quando, o presidente ainda cita, lá em maio, quando ele foi lá ao Rio Grande do Sul, para anunciar aquelas providências todas que o governo adotou em relação aos flagelados lá da cheia no Sul, ele disse, olha, nós estamos vivendo isso porque o país foi desprezado por um incivilizado que chegou à presidência, né? A essa altura, o Bolsonaro está virando um bode expiatório já meio gasto, né? E aí a senhora diz, estamos fazendo tudo. Agora, lá atrás, já no flagelo do Rio Grande do Sul, nós entrevistamos a senhora aqui, entrevistamos também pessoas do CEMADEM, e já se falou que havia esse plano de 1942 municípios vulneráveis a eventos climáticos e que haveria um plano nacional para dotar estes municípios de equipá-los para enfrentar essas adversidades, né? A autoridade climática é coisa da campanha, foi esmiuçada no governo de transição. A senhora diz, o Congresso vetou novas estruturas. O que eu queria lhe perguntar, a senhora disse aqui de todos os acertos que o governo cometeu, mas não houve nenhum erro, não houve uma ausência de prioridade a esse plano relacionado aos 1942 municípios. Não tarda o governo a priorizar essa autoridade climática? Não seria necessário uma articulação mais intensa? O governo se articulou para tantos outros assuntos no Congresso e obteve êxito em alguns deles. Não houve nenhum erro, tudo foi perfeito? Josias, quando você trata de seres humanos e de alguém que tem responsabilidades públicas e que maneja com tantos interesses, você almejar a perfeição, isso é fora de realidade. É claro que seres humanos falham. A gente, como administrador, a gente fica ali o tempo todo, ainda mais quando você está lidando com uma realidade que é completamente adversa. Nem a ciência consegue ter precisão. Os cientistas estão perplexos. Por que essa temperatura está nessa dimensão que está? Eles não conseguem identificar por que ficou desse jeito do ano passado para cá. Está todo mundo correndo atrás. Agora, o presidente, ele priorizou desmatamento zero. Nós chamamos os concursados que estavam na reserva, fizemos um concurso agora extraordinário para 800 pessoas para atuar no IBAMA, fomos criando uma série de medidas, e agora, eu diria, o presidente decidiu que ele ia anunciar a autoridade climática lá no estado da Amazônia, porque ele não queria apenas fazer uma ordem de serviço para fazer desobstrução de rio, que é correto, para a questão das cestas básicas. Não, ele queria dizer, agora nós temos uma união que ele chamou os senadores, chamou o Congresso, chamou o Judiciário, chamou o Tribunal de Contas para que fôssemos no Rio Grande do Sul. É uma construção. E eu sinto uma solidariedade grande do Congresso, nesse momento, para a criação da autoridade climática. Agora, como eu te digo, não está saindo do zero. Nós estamos com um orçamento extraordinário, só para o Pantanal, foi 170 milhões para que a gente pudesse fazer esse enfrentamento, toda a mobilização que está sendo feita. Nós estamos trabalhando o plano que você falou. Ele não é um plano fácil, Josias. Ele, inclusive, a representante das Nações Unidas veio para os nossos seminários técnicos científicos para poder ter uma inspiração para outros lugares do mundo. É que nós aqui ousamos. Quando eu fui ministra, nós ousamos fazer um plano para combater desmatamento. Quando aconteceu aquilo em São Sebastião, antes de ir visitar a comunidade, eu fiquei um dia inteiro lá no CEMADEM. E eu saí de lá convicta de que era possível fazer o plano. Fizemos vários seminários técnicos científicos, junto com o Ministério da Integração, com o Ministério da Cidade, Ciência e Tecnologia, ouvindo especialistas para poder botar o plano de pé. Entregamos uma primeira versão, que eu chamo de 00, para a Casa Civil, e o presidente assistiu, e ele disse, agora estamos prontos para a gente poder fazer com que todas essas medidas que a gente vem planejando, trabalhando desde a transição, se fosse algo fácil, né, a gente não iria retardar porque quer retardar. É uma complexidade muito grande. O mundo todo está correndo atrás de como é que faz isso. Tem uma cidade que eu não me lembro aqui, de um país europeu, eles estão com um plano para mudar uma cidade de 40 anos, Josias. 40 anos.
não é fácil. Nós não estamos trabalhando um plano que é dizer assim, olha, amanhã já resolveu. É de curto, médio e longo prazo. O que é curto prazo? Os processos de preparação. O que é de médio prazo? Processo de adaptação. As pontes não vão ter como ser construídas do mesmo jeito. Alguns planos diretores vão ter que mudar. Código de postura de cidade vai ter que mudar. Leis que foram aprovadas no Congresso terão que ser revistas. Foi aprovado em 2021 uma mudança na lei das áreas de preservação permanente que deixa os prefeitos avançar para construir até a margem dos rios e das encostas de morro. Olha que loucura! Agora, quem pagou o preço? A população. Essas leis têm que ser revistas. Por isso que, na minha opinião, nós estamos fazendo um movimento estruturante, um movimento que tem políticas que é para criar, inclusive, um estatuto jurídico que não existe da emergência climática. Isso é fácil de pensar? Nós temos o estatuto jurídico da emergência quando a calamidade acontece, é a gestão do desastre. Nós não temos um estatuto para a gestão do risco. Nós estamos trabalhando agora em criar um estatuto para a gestão do risco. Ok. O que isso implica, Josia? Quando você decreta emergência, todas as seguradoras, elas mudam seus planos, suas dinâmicas naquele território. O que significa emergência climática permanente? Tem lógicas muito complexas por trás de tudo isso. Então, nós estamos trabalhando, não é para ter, digamos, você sabe, né, que eu não faço pirotecnia, né? Eu prefiro pagar o preço e fazer as coisas com consistência, porque às vezes você faz de uma hora para outra, só para dar uma resposta ali no calor da cobrança, mas aquilo ainda não fica de pé. Nós estamos fazendo um processo de maturação de algo que é complexo, que é difícil. Mas eu te digo, eu agradeço a Deus e ao presidente Lula por estar nesse lugar, né? Eu não me importo com as cobranças que são feitas. Eu sei o que nós estamos fazendo, a integridade do nosso trabalho, a ajuda que o presidente está dando, né? Dizer que é desmatamento zero. Você sabe que isso é quase um tabu dentro do Brasil. Ele está bancando isso desde o começo. É por isso que a gente está conseguindo. Ele foi ontem lá para a Amazônia, o discurso dele foi: tudo bem, a gente precisa desenvolver, precisa comer, mas não pode desmatar mais essa floresta, que está acontecendo muitas coisas. E está cobrando do mundo. Nós estamos criando um mecanismo global para financiar a proteção de floresta em pé, em vez de desmatar e ganhar dinheiro com a conversão da floresta, receber pelo serviço ecossistêmico que a floresta presta. Isso ele levou o ano passado, lá na COP28. É um trabalho. Foi o presidente que falou lá na COP28, é preciso sair da dependência de combustível fóssil. Então, eu agradeço a vocês pela... Ministra, eu que agradeço, porque está todo mundo aí do lado querendo já pegar a senhora. Eu sei que a senhora está super atrasada para o seu compromisso. Eu tenho que, mas eu acho incrível. Abrir a mesa lá sobre... Do G20. Do G20. Mas eu não podia deixar de falar com vocês, porque é muito bom verificar que dos 80 programas do PPA, 50 programas têm ação de sustentabilidade e de proteção do meio ambiente, certo? E isso foi uma orientação do presidente Lula, que a ministra Simone Tebet, trabalhando junto comigo, com outros ministérios, e o ministro da Fazenda é quem coordena o plano de transformação ecológica do nosso país, com 6 eixos estratégicos: bioeconomia, adensamento tecnológico, finança sustentável, economia circular, transição energética, agricultura de base sustentável. Então, eu vou ter que sair, mas eu fico à disposição. Não, é que a senhora está falando aqui, está caindo a notícia do horário de verão. Só fala se sim ou não. Isso vai ajudar na seca, ministra? Rapidinho, sim ou não? Vai ajudar na seca? O governo está avaliando... O que vai ajudar na seca é não botar fogo. O que vai ajudar na seca é a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, independente do horário de verão, que tem a ver com a conformação do sol. Aí os climatologistas é que tem que explicar. Como eu disse para você, eu não sou técnica.
né? Mas eu tenho, digamos assim, um compromisso ético de vida com essa causa e eu estou muito feliz de ver que eu hoje conto com 19 ministérios para combater desmatamento. Eu estou com 23 ministérios me ajudando a combater o fogo. Se o Chico Mendes fosse vivo, ele ficaria muito orgulhoso de ver não só isso que governo e Congresso estão fazendo, mas de ver que hoje a imprensa fala sobre isso, pressiona sobre isso, porque antes dele morrer, ele deu uma grande entrevista e essa entrevista não foi publicada, só foi publicada depois que ele morreu. Então, eu quero agradecer a vocês e eu estou à disposição. Muito obrigada, Josias, muito obrigada, Fabíola e Thales, por essa oportunidade. Muito bom, Nós é que ministra. É muito bom essa agradecemos. fala da ministra. Ela tem que sair correndo, mas a ministra aqui até se emocionando aí, falando que está